Oi, como vocês estão? Hoje o tema é bem interessante, não sei se muitas pessoas conhecem, mas a gente vai falar sobre a dieta DASH, que vem da sigla em inglês Dietary Approaches to Stop Hypertension, quer dizer abordagens dietéticas para parar a hipertensão. Ela foi criada em 90, na década de 90, e foi criada com a intenção de ser um guia alimentar para melhorar o padrão alimentar das pessoas. E com isso a gente vai ter aí benefícios na saúde cardiovascular, Então vai diminuir o índice de emergências e até de óbitos por causa de hipertensão arterial. A dieta DASH, ela além de beneficiar as pessoas portadoras, as pessoas que desenvolveram a hipertensão arterial, vai ajudar também os diabéticos e portadores de outras doenças crônicas não transmissíveis. Isso porque a DASH, ela visa o consumo de frutas, verduras. A gente vai falar um pouco melhor mais pra frente. É muito válido a gente ressaltar a importância de que as informações, por mais que aqui eu traga várias informações sobre assuntos diversos, é muito importante você ter um acompanhamento com um profissional da saúde, Um nutricionista, um médico, e observar o seu caso, porque só o nutricionista é capaz de passar um plano alimentar individual para suprir as suas necessidades energéticas e nutricionais. Então não adianta querer comer igual o colega, igual o vizinho, porque cada um tem uma necessidade. É importante a gente também observar o nosso organismo, Porque ele fala. Não literalmente, mas ele fala, ele dá sinais. E antes mesmo de apresentar os sinais físicos, assim, mais sérios, a gente já vai sentindo, e aí por isso que é muito importante a observação para que você acabe não só descobrindo uma doença crônica não transmissível, por exemplo, depois de já avançada. Porque quando você está ciente de sinais, por exemplo, da diabetes, você já começa a tratar precocemente. Porque na vida adulta, quando você descobre, ou é pela gestação ou é por maus hábitos. Então é possível você meio que reverter de uma certa forma. Então, qualidade de vida está muito associado com a alimentação e essa dieta DASH, ela é bem completa. Então, além de auxiliar para as pessoas com hipertensão arterial, com diabetes, ela também previne AVCs. Isso porque o foco da dieta é diminuir a quantidade de sódio, sendo que 40% mais ou menos do que a gente consome ou deveria consumir de forma equilibrada de sódio é do sal. Então é muito importante a gente dosar realmente, evitar preparações muito salgadas e utilizar mais os temperos, as especiarias naturais, sem temperos industrializados, porque isso faz muita diferença a longo prazo, A conta chega e chega para todo mundo. Ser hipertenso é uma condição que acomete 2/3 da população mundial. E é tipo 36 milhões de brasileiros, Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, 36 milhões de brasileiros têm aí pressão alta. Então isso quer dizer que é um número bem alto e que a gente pode reverter isso com um conjunto de bons hábitos. E um desses bons hábitos é melhorar as nossas escolhas alimentares. Se você está curtindo o conteúdo, deixe seu like, compartilha com os amigos, com os familiares, porque aqui o nosso objetivo é trazer dicas sobre nutrição, saúde e bem-estar. Agora vamos falar por que a dieta DASH ela é considerada um padrão alimentar seguro e saudável. Porque ela visa o consumo de frutas, de preferência frescas, vegetais, hortaliças, folhas verdes escuras, para que você consuma fibra. Em relação às carnes magras, Então o frango ali, um acém, um patinho que tem um teor menor de gordura. Dar preferência aos grãos integrais, a gente fala várias vezes isso, bate na mesma tecla porque é muito importante. Na verdade, a saúde a gente vai construindo, E aí a memória do seu organismo vai assim com o decorrer dos seus bons hábitos. Então o ideal é que a gente sempre que possível, e não é fazer um terror nutricional com a farinha branca, não, ela tem o seu valor sim numa preparação, mas no dia a dia, pra gente ali colocar na conta, na pontinha do lápis, é importante que a gente priorize os grãos integrais, para a gente ter mais saciedade durante mais tempo, sem ter gatilhos que deem vontade da gente consumir preparações mais gordurosas, mais recheadas, porque muitas vezes o alto consumo de farinha branca vai te fazer consumir mais farinha branca. Quando a gente está falando dessas trocas, é legal a gente utilizar a aveia, porque a aveia, por exemplo, com o mamão, o açúcar do mamão ele vai mais devagar para a corrente sanguínea por causa da aveia, por causa das fibras da aveia.
Então é importante a gente ressaltar novamente que as combinações dos alimentos fazem toda a diferença na hora da absorção. Se você quer saber mais sobre isso, deixa aí nos comentários, porque é muito importante. Às vezes a gente tem ali um prato recheadão, e falando, por exemplo, dos vegetarianos, que às vezes não vão consumir a carne, né? E aí estão ali consumindo leguminosas, onde tem o ferro, que é o ferro de origem vegetal, ou seja, não tem conteúdo animal, ele precisa da vitamina C para ser absorvido. Então, meio que não adianta de nada você consumir uma leguminosa sem aliar a um shot de limão, a um limãozinho na salada, a uma laranja na sobremesa, que possa auxiliar na sua absorção do ferro, porque senão ele vai ser desperdiçado, né? Então, assim, é muito importante a gente entender sobre essa biodisponibilidade dos nutrientes no nosso organismo. Agora, voltando para a dieta DASH, outros alimentos interessantes de serem inseridos nessa rotina alimentar são os alimentos ricos em ômega 3, como peixes, as oleaginosas, né, as castanhas de caju, do Pará, as amêndoas, nozes, amendoim, e também temos as sementes, né, a linhaça, tem a preta, a dourada, a chia, que são fontes de gorduras boas. Outros alimentos fontes de gorduras boas que a gente pode utilizar muitas vezes para refogar ou até para temperar, né, uma preparação é o azeite e o óleo de coco. São duas fontes de óleos, né, que fornecem gorduras boas. E uma coisa bastante legal e que poucas pessoas sabem é que o azeite ele tem 3 tipos, né? Ele tem o refinado, ele tem o extra virgem e ele tem o virgem. Então, cada um tem sua função. Quando a gente está ciente da função, né, de cada azeite, a gente está melhorando aí na hora do consumo, porque cada azeite tem sua função. Agora vamos voltar aqui para a dieta DASH. O que a gente deve evitar quando a gente está buscando um estilo de vida saudável e incluindo também nessa rotina alimentar da dieta DASH? Evitar industrializados, açucarados, né, biscoitos recheados, refrigerantes, alimentos ricos em gordura hidrogenada, então um sorvete, uma pipoca de micro-ondas, uma margarina, leite condensado, macarrão, pão branco. E também a gente deve evitar as salsichas e linguiças que são embutidos. E os alimentos que a gente deve consumir com cautela, que são aqueles ricos em gordura saturada, como por exemplo as carnes vermelhas, né, alguns cortes e alguns peixes. A ingestão de salada, pelo menos nas 2 principais refeições do dia, né, o almoço e o jantar, é muito importante porque é na salada que a gente consegue ingerir, né, as folhas, então as fibras, micronutrientes, variedade de vitaminas e minerais, se a gente souber combinar, né? Por isso que é importante também um acompanhamento ou pelo menos um conhecimento para você consumir um prato de salada diversificado e também não consumir excesso de um micronutriente, porque nada em excesso faz bem. A gente pode trazer aqui um vídeo falando sobre o fígado, né? Porque eu vivo falando aqui do sistema imunológico, que é o intestino, é o cérebro do sistema imunológico, porque de fato acaba sendo, né? Ele é muito sensível e tem inúmeras funções no nosso organismo, mas um outro órgão muito potente e que auxilia muito na nossa vida, se tudo estiver sob os conformes, é o fígado. Porque ele é capaz de fazer o nosso detox natural. Então ele pega o que a gente está ali digerindo, metabolizando e joga fora o que está em excesso. Então é muito importante que a gente dê alimento, dê energia de qualidade para que ele funcione bem. E isso inclui o consumo de alimentos in natura, né, minimamente processados, que são esses que a gente está falando que devem ser priorizados na dieta DASH. Então, as frutas, verduras, legumes, grãos integrais. Um cuidado que a gente deve ter com qualquer dieta que você vai seguir, principalmente se você está seguindo porque por alguma influência e não com acompanhamento nutricional e que, né, o ideal não é esse, é tomar cuidado com a quantidade, com a interpretação que você tem da quantidade e com a quantidade de nutrientes que você está ingerindo. É importante porque senão vai causar deficiências, né, ou alguns transtornos, e não é o que a gente está almejando, já que você está buscando uma dieta saudável e que, consequentemente, se você aliar uma atividade física, uma boa hidratação, né, conforme o seu peso, a tentativa, pelo menos, de boas horas de sono, tudo isso auxilia na sua perda de peso, ao alcance do objetivo. E se você está priorizando alimentos ricos, né, em nutrientes, em fibras, em alimentos realmente que vão te sustentar e vão te auxiliar, por exemplo, no ganho de massa, na construção de um músculo realmente
concreto, porque quando a gente consome muito industrializado, nosso organismo tá ali, se ele tá bem é porque ele ainda tá aguentando, mas nós temos que tomar cuidado exatamente porque é um órgão só que tá ali, né, praticamente de frente, que é o fígado. Então a gente tem que cuidar dele para não sobrecarregar, nem ele, nem o intestino e nem nenhum, né, nem nossas artérias, veias. Então a alimentação é fundamental quando a gente está falando nesse processo. E agora eu vou falar sobre uma questão que muitas pessoas às vezes se perguntam, né, e levam essas questões até para Instagram ou para o próprio consultório. Por que mais fome à noite? E eu posso comer à noite? E é importante ressaltar que o problema não está à noite. Quando a gente está falando aqui de planejamento, de disciplina, a gente está falando de preparar as refeições para priorizar alimentos de verdade. Quando a gente está falando de um estilo de vida saudável, a gente inclui o planejamento e a disciplina, né? E é importante também a gente ressaltar que o problema nunca está no período que a gente vai consumir, e sim ao longo do dia. Quais foram as refeições que a gente realizou ou que deixou de realizar, se beliscou muito, porque isso tudo reflete na fome ou não que a pessoa vai ter à noite. Eu comecei esse assunto porque esse tema é levado muito em consultório e até para o Instagram as pessoas se questionam: por que eu tenho muita fome à noite e eu posso comer carboidrato à noite ou vai engordar? E na verdade o à noite não tem nada a ver com o processo de emagrecimento ou de hipertrofia. A questão é a combinação que você vai fazer dos alimentos ao longo do dia. Então, assim como eu falei no início do vídeo que a conta chega em várias áreas da vida, e uma delas é no final do dia que o seu organismo fala assim: ué, você não me deu alimento de qualidade? E aí, eu tô com fome. Só que se você não consumiu alimentos ricos em fibras ou grãos integrais ao longo do dia, provavelmente você não teve saciedade. Então o seu desejo vai ser o quê? Algo prático, gostoso, saboroso, que vai te dar um prazer a curto prazo. Porém, quando a gente está falando de prazer e de resultado a longo prazo, e não só a longo prazo, né, a curto, médio e longo prazo, quem pode fornecer esse sustento são os alimentos de verdade. Então são os alimentos da terra, são os cereais, são as leguminosas, são os alimentos que não contêm aditivos químicos, são minimamente processados. E quando a gente fala de lácteos, né, que muitas pessoas às vezes acham que a gente precisa consumir o leite para poder consumir o cálcio, na verdade a gente deve priorizar o leite que seja leite de verdade, né? Porque muitas vezes o de caixinha é uma água branca, porque passou por muitos processos, então ele tá ali, ó, e ele dura. Então, a gente pode até trazer aqui no canal, eu tenho até no Instagram lá, no canal Viva Nutrição, é sem cedilha e sem acento, uma receita nos destaques de leite de aveia, que é o leite vegetal. E além de te fornecer nutrientes, é caseiro, você não gasta muito dinheiro e nem muito tempo, e é muito melhor do que você consumir conservantes e corantes do supermercado. Então eu tô falando isso porque muitas vezes a gente sente mais fome, sente ansiedade e não sabe diferenciar o que é que realmente é uma necessidade fisiológica ali do alimento e o que é uma gula, né? Então quando a gente controla isso ao longo do dia, se alimenta bem ao longo da semana, um McDonald's, né? Tô até aqui falando marca, mas um podrão, um lanche, uma pizza não vai te tirar do mundo. O importante é você ter o equilíbrio. Assim como no final do dia você comer uma refeição rica em carboidrato não vai te fazer engordar se você manteve um equilíbrio ao longo do dia. E esse equilíbrio é dado através do plano alimentar, que é feito unicamente pelo nutricionista. Então, se você quer saber mais sobre dicas de nutrição e bem-estar, siga o canal Viva e até a próxima!